Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth fica logo, é um pequeno livro, leva o nome de uma personagem do livro, Ruth capítulo 1. Ele vem logo após o livro de Juízes, Ruth. Então gostaria de convidar a amada igreja a abrir este livro conosco, para que possamos fazer uma leitura. Eu quero ler junto com os irmãos todo o capítulo 1 do livro de Ruth, e eu sei, irmãos, que nós não vamos conseguir trazer todo o estudo desse livro maravilhoso aqui neste domingo, mas possivelmente nós estaremos continuando noutros cultos o estudo desse livro, que é um livro profundo, um livro precioso, e um livro que fala muito aos nossos corações, especialmente porque é um livro que conta um pouco a história de cada um de nós, de uma maneira peculiar, mas conta a história da humanidade, porque é um livro que fala sobre redenção. Então vamos ler aqui os primeiros versículos, o capítulo 1, diz assim o texto sagrado: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar aonde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo eles caminhando, voltaram para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma na casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram. Disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda em meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, eu ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte,
a me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande a amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Até aí, meus irmãos. Nós temos aqui um texto sagrado, precioso demais, uma palavra profunda, abençoada, que fala sobre redenção. No domingo passado, nós lemos um texto de Romanos, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse texto sagrado, irmãos, nós aprendemos que Deus tem uma vontade amorosa para cada um de nós. Uma vontade que, quando nós verdadeiramente praticamos, ela se torna aprazível, se torna boa, porque é perfeita e também agradável. Na realidade, o que Deus tem para nós são mandamentos de amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, que uma das maiores qualificações do amor, características do amor, é que o amor é abnegado. O amor é indulgente, ou seja, o amor não busca os seus próprios interesses. E a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Então, os seus mandamentos e o seu desejo a respeito de nós não é por alguma intenção, por algum interesse pessoal que Ele tenha, além de nos abençoar, além de nos fazer bem. O próprio Deus diz isso. Os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Os meus pensamentos são pensamentos bons, pensamentos de bem, porque os pensamentos de Deus são o reflexo do amor que Ele sente por nós. Assim como um pai quer que os seus filhos sejam abençoados, bem-aventurados, Deus, da mesma maneira, pensa a nosso respeito. Por isso que a vontade dEle, quando nós a praticamos, é boa, perfeita e agradável. E como nós devemos praticar essa vontade, irmãos? Diz o texto sagrado: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto inteligente de vocês. Ou seja, irmãos, em outras palavras, que vocês peguem essa carne de vocês, esse corpo de vocês, que é o veículo através do qual vocês realizam a vida neste mundo, vocês decidem e fazem aquilo ou isto, vocês agem, vocês constroem, trabalham, tomam decisões. Apresentem esse corpo de vocês como culto, como sacrifício vivo no altar a Deus. Senhor, aqui está o meu corpo, e a minha carne quer fazer isso, quer fazer aquilo, a minha vontade quer fazer isso ou quer fazer aquilo, mas eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo sobre o teu altar, para fazer, ó Deus, não a minha vontade, mas sim a tua.
venha o teu reino, ó Pai nosso que estais nos céus, e seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, e não a minha, Senhor, mas que o Senhor me mostre, me revele claramente a sua vontade, para que eu faça a sua vontade. Esse é o sacrifício vivo, que agrada a Deus, o culto eficaz, porque se não for assim, irmãos, é só uma religião vazia, um ritual, uma crendice, um misticismo, algo como as pessoas fazem nos dias de hoje. Vamos fazer um ritual, vamos acender uma vela, vamos fazer alguma coisa, vamos buscar de alguma maneira para que sejamos abençoados por Deus, mas a bênção de Deus verdadeiramente está no seu conselho e na sua palavra. É a palavra de Deus que verdadeiramente nos abençoa. E Moisés compreendeu isso ainda no Antigo Testamento, a respeito da palavra de Deus que tanto nos abençoa, irmãos. Quando nós escolhemos o conselho e a vontade de Deus revelada na sua palavra, nós estamos escolhendo a bênção. E Moisés disse assim: agora vejo que todos os teus mandamentos são amor. Isso é muito interessante, porque essa expressão agora vejo significa que antes ele não via. Antes isso ainda não era revelado à sua mente, à sua consciência, ao seu entendimento. Talvez ele pensava: não, vamos obedecer a Deus e vamos obedecer às suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos, porque esse é o Deus que tem nos favorecido, esse é o Deus que nos tirou da escravidão da terra do Egito, esse é o Deus que tem suprido todas as nossas necessidades com provisão diária, com recursos, com bênçãos, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Vamos obedecer a Deus porque Ele é altíssimo, porque Ele é potente, Ele é todo-poderoso, e com o hálito da sua boca Ele poderia nos consumir. Então vamos obedecer a Deus por estas razões, pelo que Ele nos dá, pelo que Ele fez e faz por nós, e também porque nós precisamos temê-lo. Mas de repente ele compreende, diante de um povo difícil, rebelde, de dura cerviz, que só reclamava, que ao invés de buscar fazer a vontade de Deus e o coração se voltar para agradar a Deus, em obedecer a Deus, murmuravam, desobedeciam, reclamavam de tudo e não queriam fazer a vontade do Senhor, senão a sua própria vontade. E diante desse povo, Moisés tem essa revelação à consciência: agora vejo que todos os teus mandamentos são amor. Agora vejo que na realidade os teus mandamentos são para nos livrar e proteger, para nos abençoar e guardar. E quando nós obedecemos os seus mandamentos, na verdade, quem está sendo abençoado somos nós mesmos. Agora vejo. Meus irmãos, Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, e Ele é o autor da vida. Ele é aquele que faz com que seja possível existir vida. Nós fomos criados para o seu propósito, e a vida só existe por causa da palavra de Deus, porque tudo é sustentado pela sua palavra. O salário do pecado, quando nós quebramos os mandamentos, os conselhos e a palavra de Deus, é a morte, obviamente, porque é a palavra que sustenta a vida, é a palavra que sustenta a ordem cósmica, é a palavra que mantém tudo. E aí, quando nós quebramos os mandamentos, a recompensa, o resultado é a morte, e é isso que Deus não quer. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, a própria lei, a própria palavra se fez carne e veio a este mundo, para que nós pudéssemos olhar para essa palavra e não perecermos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que vivam e não pereçam. Essa é a vontade de Deus para conosco. É como alguém que sobe no alto de um prédio e está lá obstinado, dizendo assim: eu vou me jogar. E aí alguém chega e diz assim: não, não faça isso.
Porque tem uma lei que Deus instituiu para que houvesse vida no planeta, para que houvesse manutenção no planeta, que se chama lei da gravidade. Sem essa lei nós não poderíamos nem estar aqui nesta terra. Mas essa pessoa obstinada diz assim: você crê nisso? Sim, eu creio. É a lei da gravidade. Ah, mas eu sou ateu da lei da gravidade. Eu não acredito nisso. Mas essa pessoa, em quebrando a lei da gravidade, creia ela ou não, ela vai sofrer as consequências do pecado, porque pecado é isso, pecado é transgressão da lei. Ela vai sofrer as consequências, porque ela vai experimentar, irmãos, creia ou não, ela vai experimentar que a lei é verdadeira. E assim Deus também instituiu as leis morais, para o nosso bem, para a nossa proteção. As leis de Deus são amor, Deus nos ama, Deus te ama, e a vontade do Senhor, para que você a experimente, diz o texto sagrado, não se conforme com este mundo. E o Senhor tem trazido isso, irmãos, para nós como igreja, a cultura do reino de Deus. Não se conforme com a cultura mundana deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente de vocês. Se transformem para que vocês experimentem que isso é verdade, que a vontade do Senhor nosso Deus é o melhor para nós, que a vontade do Senhor nosso Deus é boa, perfeita e agradável. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, um texto profundo, uma história marcante das Sagradas Escrituras, que fala sobre redenção, uma história do Antigo Testamento que revela, que mostra a história da redenção de toda a humanidade, como uma figura profética. Se fosse um filme, irmãos, infelizmente para os homens não seria o tipo de filme com explosões, com perseguição de carros, não, seria um filme mais dirigido, mais direcionado para o público feminino talvez. Por quê, irmãos? Porque aqui nós temos algumas mulheres, muita conversa, e vejam só, dos 85 versículos deste livro da Bíblia, 55 deles são diálogos, conversas, e por isso, irmãos, esse seria um filme mais direcionado para o público feminino. E quando nós olhamos para esta história, ela é uma história incrível, uma história poderosa, uma história que não há como expressar o que você pode experimentar de Deus através dela, mas existe aqui uma tragédia nessa história, assim como existe uma tragédia na vida de muitas pessoas que nós amamos. Infelizmente, irmãos, na verdade, nós veremos duas mulheres que perderam tudo, mas mesmo assim, Deus está muito, muito presente, mas não da maneira como nós poderíamos esperar. Este é talvez um dos livros bíblicos, talvez um dos 2 livros bíblicos aonde nós não vemos nenhum milagre físico de Deus, nós não vemos aqui Deus abrindo o mar vermelho, não há cura de enfermos, não há ressurreição dos mortos, mas em cada página, em cada versículo, nós vemos a presença, o poder, a providência de um Deus muito, muito bom. Este é um livro da Bíblia poderoso e íntimo, Deus agindo na vida dessas mulheres. Diante disso, irmãos, talvez você veio nesta noite e você está sofrendo agora, talvez você está desanimado, ou talvez esteja perdendo a esperança de acreditar que Deus tem algo melhor para você. Talvez você que veio aqui nesta noite, se sente preso a um lugar que você sabe que não deveria estar, mas você está preso nesse lugar, ou talvez preso em uma condição, e por isso esse livro vai falar com você. Eu gostaria de começar examinando o primeiro versículo, bem no início do livro, diz isso: nos dias em que os juízes governavam. E aí nós temos que fazer uma parada aqui,
O livro de Rute vem logo após o livro dos Juízes, e no livro dos Juízes várias vezes aparece essa expressão, nos dias em que os juízes governavam. E é interessante, irmãos, porque no último capítulo do livro de Juízes diz, nos dias em que os juízes governavam. Em outras palavras, nos dias em que não havia rei sobre a terra. E o que significa esse período em que os juízes governavam? O profeta Samuel foi o último dos juízes, e eles eram homens profetas, homens que recebiam a palavra de Deus, e eles traziam para o povo a revelação da vontade de Deus para o povo, a palavra de Deus para o povo. Nunca foi, irmãos, da vontade de Deus que Israel tivesse um rei, mas por causa da sua rebeldia, por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de obediência em Deus, eles mesmos pediam um rei. Eles diziam, nós queremos um rei, nós queremos um líder que nos governe. Eles não precisavam disso, eles podiam simplesmente serem dirigidos pelo Senhor. O Senhor Deus é o vosso rei, o Senhor Deus é rei sobre vocês, mas eles pediam um rei humano, um rei terreno, mas Deus queria ser o seu Deus. Então, irmãos, diz o texto sagrado que nestes dias em que os juízes governavam, em que não havia rei, todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Preste atenção nisso, todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos, no dia em que não haviam reis, nos dias em que os juízes governavam, todos faziam o que quer que parecesse certo aos seus próprios olhos. Perceba que soa um pouco como nos dias de hoje. Eu só quero mostrar para vocês a conexão, irmãos, porque nesses dias, diz a Bíblia, havia fome na terra. Nos nossos dias também existe fome na terra. As pessoas têm fome, especialmente fome espiritual, fome e sede de Deus, porque as pessoas fazem o que é certo aos seus próprios olhos. Havia fome na terra, e então nós vemos nesse contexto uma família que ficou com medo, e eles estão passando por uma dificuldade, alguma restrição, até mesmo de alimentos, e diante disso eles vão tomar uma atitude. Elimeleque, o nome do esposo, o nome da esposa era Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, e eles foram para Moabe e moraram lá. Eles eram de Belém e foram para Moabe e moraram lá. Então, vamos detalhar aqui os personagens, irmãos, para que nós possamos conhecer sobre o que está acontecendo aqui na realidade. Elimeleque, que é o marido, o pai, o nome dele significa, meu Deus é rei. Isso significa o nome Elimeleque, meu Deus é rei. Então nós temos também a mãe, a esposa, o nome dela significa doce ou agradável. Nós temos um homem cujo nome é meu Deus é rei, e uma mulher doce e agradável. E então nós temos os dois filhos. E para compreender os nomes dos filhos, irmãos, existe algo que eles faziam, duas coisas que eles faziam para nomear os filhos. A primeira era de forma profética. Com base no que eles acreditavam que os filhos seriam, eles colocavam o nome. Por exemplo, você vai ser grande, inteligente. E eles colocavam assim os nomes dos filhos, com base naquilo que eles imaginavam, profeticamente abençoando os filhos. Ou um outro caso, quando eles olhavam para alguém, eles nomeavam segundo aquilo que eles viam. Então, por exemplo, eles olhavam, viam que o bebê tinha um pé feio. Às vezes poderia ser que eles dessem o nome do menino de pé feio. Você é o pé feio. E provavelmente, irmãos, foi com base no que viram quando nasceram esses meninos que eles deram os nomes. Porque os nomes eram, na realidade, nomes malvados. Malom e Quilion. O que significa? Um significa doente e o outro significa frágil ou cansado. Então, eles provavelmente nasceram já desde cedo lutando. E os seus nomes são doente e cansado.
E aí eu fico imaginando como que ela ia apresentar os filhos para as noras, né? Ó, quero apresentar meus filhos aqui para você, esse aqui é o meu filho doente, e esse aqui é o cansado. São uma bênção esses meus filhos aqui. Alguns de vocês podem perguntar, mas será que ela não sabia que tinha uma outra opção para dar os nomes dos filhos? Será que ela não podia mudar os nomes dos filhos? Mas nós estamos aqui diante disso e é o que a gente tem, irmãos. O meu Deus é rei, uma esposa doce e agradável, com os seus filhos doente e cansado. E o meu Deus é rei, ele está preocupado com a sua família. Esse homem, Elimeleque, o meu Deus é rei, ele está preocupado com a sua família, por causa da fome. E então o que ele faz? Ele muda a sua família para Moabe. Como que seria essa mudança? Na época eles iam a pé, e aí de Belém até Moabe precisava contornar o Mar Morto, era uma viagem de 80 quilômetros. Então se você andasse 5 quilômetros por hora, você poderia levar 16 ou 17 horas. Talvez um longo dia, ou se precisasse dormir à noite, 2 dias chegava em Belém. Não era muito longe, nem muito demorado, nem muito trabalhoso. Mas isso acabou sendo um erro horrível. Ele se mudou com a sua família para Moabe, onde Deus proibiu estritamente o seu povo de viver. E você pode perguntar, mas por quê? O que há de errado com Moabe? Irmãos, se você não conhece a história, os moabitas eram descendentes de Moabe, isso está lá em Gênesis capítulo 19, é aquela história que as filhas de Ló cometem incesto com o pai, e dessa relação incestuosa nasce Moabe. E esses homens, essas cidades são descendentes de Moabe. E isso é só o começo dos problemas, irmãos. Eles também eram adoradores de um Deus, se eu não me engano, chamado Cós. E eles, muitos deles, sacrificavam bebês, crianças, a esse Deus chamado Cós. Nós podemos dizer, meu Deus, pastor, mas como eram as coisas naqueles dias? Irmãos, nos nossos dias não é muito diferente. As pessoas também nos nossos dias estão sacrificando crianças, assassinando crianças através do aborto. E nós vemos nos nossos dias tantas coisas horríveis, como naqueles dias, como por exemplo, pedofilia, violência, tantas coisas terríveis, violência contra a criança, violência contra as mulheres, tantas coisas maldosas e horríveis que nós não damos conta de mencionar, irmãos, nos nossos dias. Se você perguntar o que o Deus de Israel pensava sobre Moabe, no Salmo 60, versículo 8, tem a opinião dele sobre Moabe. Ele disse, Moabe é o meu lavatório. Em outras palavras, Moabe é o lugar onde eu lavo os meus pés sujos. Então, Moabe era um lugar sujo, um lugar contaminado, um lugar impuro. E Elimeleque resolveu levar a família de Belém, que significa casa do pão, para Moabe, o lugar onde Deus proibiu de ir. E quando a gente pensa nisso, irmãos, quando eu penso nisso, isso é realmente interessante. Porque a palavra Elimeleque significa que Deus é rei. Mas será que ele estava vivendo como se Deus fosse realmente o seu rei? Embora a palavra diga, o meu Deus é rei, será que realmente ele estava vivendo como se Deus fosse o seu rei? Ao invés disso, ele estava fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Assim como tantas pessoas estão fazendo o mesmo nos dias de hoje. Talvez ele estava pensando, tenho uma fome, tenho uma crise, tenho uma dificuldade financeira, então eu vou levar minha família para Moabe, a economia está melhor, lá eu posso conseguir um emprego, posso proporcionar uma vida melhor para a minha família. E a gente pode entender isso, porque ele estava passando por uma dificuldade. Mas eu apenas gostaria de emitir aqui, irmãos, um gentil aviso espiritual para alguns dos irmãos. Eu percebi, com o passar dos anos, que quando se trata da nossa família, muitas vezes, nós somos tentados a priorizar a provisão econômica
ao invés da provisão espiritual, da proteção espiritual. Em outras palavras, irmãos, se alguém tiver uma oferta de emprego em outro lugar e a oferta de emprego for por mais dinheiro, geralmente as pessoas simplesmente presumem que esse deve ser o lugar para onde elas devem ir. E muitas vezes realmente é uma bênção de Deus ir e ter uma provisão melhor para a sua família, então você poderá ser mais generoso com eles. Mas às vezes, realmente não. Já vi muitas pessoas que estão prosperando espiritualmente, que estão perto de Deus, que estão conectados a uma comunidade cristã e uma igreja incrível, irem para um lugar desses em busca de mais dinheiro, e até conseguem esse dinheiro, conseguem mais dinheiro, mas menos de Deus. Portanto, irmãos, tenha muito cuidado para você não se confundir. Nem sempre é uma bênção. Nós nunca devemos priorizar a economia em detrimento da presença de Deus. E há um texto em Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17, no Novo Testamento, que fala sobre isso. É por isso que muitas vezes aqui os irmãos me ouvem falar, irmãos, tudo que está ensinado no Novo Testamento, já está ensinado no Antigo, através de uma experiência prática, de uma história real, de algo que aconteceu na vida das pessoas, e o Novo Testamento pega aqueles ensinamentos e traduz em doutrinas para nós. Então nós vemos Tiago capítulo 4, versículo 13, dizendo assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Como uma neblina. Aparece ali por um instante e logo se dissipa, assim é a vida de vocês. Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, se for da vontade de Deus, se for do querer de Deus, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Esse tipo de presunção, irmão, eu vou para lá, eu vou arrebentar, eu vou picar, eu vou fazer, e vou acontecer, irmãos, pode até ser, mas pode ser que você se afaste de Deus. E esse tipo de jactância que não considera obedecer à vontade de Deus, é maligna. Portanto, diz o texto aqui, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. E foi exatamente isso que aconteceu com Elimeleque e sua família, as coisas ficaram um pouco difíceis em Belém. Então ele parte e vai para Moabe, a terra pecaminosa de Moabe. Por que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso porque os tempos ficaram difíceis em Belém. E aí eu pergunto para os irmãos, o que você faz quando os tempos ficam difíceis? Quando as coisas ficam difíceis na sua vida, você continua a confiar e obedecer em Deus? Você permanece em Belém ou você vai para Moabe? O que você faz quando os tempos ficam difíceis? Porque a maioria de nós aqui, irmãos, diríamos, não, eu sou cristão, Deus é o meu Senhor, Deus é o Rei da minha vida e por isso eu quero confiar nele e obedecer a sua palavra. Ou talvez, irmão, você esteja namorando e a palavra de Deus diz que nós vamos fazer sexo só depois da aliança do casamento, porque isso está reservado para depois da aliança do casamento. Então, vou obedecer a Deus. Então você diz, mas eu estou namorando, e estou esperando há um tempão, e eu tenho um desejo profundo, pastor, um desejo de acasalar, diga misericórdia.
tenho minhas necessidades. Então, irmão, você confia e obedece a Deus, ou você se muda para Moabe? Você diz, meu Deus é o rei da minha vida, e portanto eu vou honrá-lo. Tudo o que Deus me dá, a provisão, o meu salário, as minhas economias, as minhas finanças, eu vou honrá-lo com os meus dízimos, levando para Ele aquilo que é dele mesmo, aquilo que pertence a Ele. Mas de repente o dinheiro fica apertado, e aquela coisa vai à venda, e você quer comprar. E aí vem a pergunta, você confia e obedece a Deus? Ou você se muda para Moabe? O meu Deus é o rei da minha vida, pastor. Sou cristão. E então eu vou parar de ficar bêbado, eu vou parar com a bebida. Sim, eu vou parar de ficar bêbado, mas de repente, irmão, você tem um dia difícil, um dia muito ruim, e você está realmente estressado. E então você confia e obedece a Deus, ou você se muda para Moabe? Por que eu estou sendo direto assim com os irmãos hoje? Isso é verdade para mim também, irmãos. Quando os tempos ficam difíceis, Moabe parece tentador. E todos nós já vimos Moabe. Todos nós já conhecemos Moabe. Mas a palavra de Deus sempre nos abençoa. Escuta, irmãos, eu não estou julgando, eu entendo o dilema desse cara. Ele está procurando com a sua família algo melhor, e então ele faz o que parece certo aos seus olhos, e nós podemos reconhecer, irmãos, que a maioria de nós já foi por Moabe por muito menos pressão que esse cara sofreu aqui. Tinha uma fome na terra. O meu Deus é rei da minha vida, mas às vezes, nós fazemos o que é certo aos nossos próprios olhos. Então, o que aconteceu? Eles deixaram Belém e foram para Moabe, e deu tudo certo. Eles fizeram o que queriam, eles fizeram o que sentiram nos seus corações, eles confiaram no ímpeto dos seus corações, eles viveram a sua própria história, sua própria verdade, e tudo funcionou. Tudo saiu exatamente como eles esperavam. Queríamos nós que as Escrituras dissessem isso, mas aí a gente vai para o versículo 3 agora. E o que aconteceu, irmãos? O marido de Noemi morreu, e ela ficou com os seus 2 filhos, e eles não casaram com mulheres tementes a Deus. Eles casaram com mulheres idólatras, mulheres moabitas, uma se chamava Orfa e a outra Ruth. E depois que eles moraram lá por 10 o quê, irmãos? Deveriam chegar lá, olhar, meu Deus, isso aqui não é para nós, esse lugar aqui não combina conosco. Esse lugar aqui não tem nada a ver com a cultura da nossa vida. E eles deveriam chegar lá e ficar ali, viver ali 10 minutos no máximo. Mas eles ficaram lá por 10 anos. Ambos, doentes e cansados, doente e cansado, também morreram, irmãos. E Noemi, que deixou Belém para que eles pudessem viver, essa era a ideia. Não, vamos fazer isso, para eles viverem, para eles terem o que comer, para eles terem uma melhor condição de vida. Deixaram Belém por causa disso, ficou sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Primeiro o marido morreu, a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele sofreu um AVC ou foi atropelado por um camelo lá naquela época, mas ele morreu. E aí, irmãos, algo que nos deixa intrigados, eram 80 quilômetros, no máximo 2 dias se parasse para dormir, mas ela não veio embora, ela ficou lá mais 10 anos, e porque ela estava longe do povo de Deus, seus filhos casaram com mulheres
que não eram do povo de Deus, eles casaram com mulheres moabitas. E agora eu quero dar para os jovens aqui nessa noite o privilégio da dúvida. Por que esses meninos crentes foram casar com mulheres moabitas, irmãos? Por quê? Pergunte para o irmão que está do teu lado aí. Por quê, irmão? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, irmãos? Por que eles foram casar com mulheres moabitas? Provavelmente elas eram muito fofas. Provavelmente eram lindas. Tinham uma personalidade muito boa. Ou eles pensaram, provavelmente depois a gente converte elas. Porque isso é o que muitas pessoas na igreja hoje estão fazendo, irmãos. Mas ele é muito fofo, pastor. Mas ele é lindo. E ele tem um emprego, o outro nem emprego tinha. Meus irmãos, no amor de Deus por nós, realmente, Deus nos limita muito. Mas esse limitar de Deus em relação a nós é amoroso. E aí às vezes as pessoas perguntam, está tudo certo, pastor, casar com uma pessoa que não é crente, que não é cristão, sendo que eu sou cristão? De acordo com as escrituras, irmãos, não está tudo certo. Não está tudo bem. A Bíblia diz no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 6, que não devemos nos prender a um jugo desigual com os incrédulos, com os infiéis, com as pessoas que não servem a Deus. Porque que consenso, que concórdia há entre o templo de Deus e os ídolos, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o puro e o impuro, entre o servo de Deus e aquele que não serve a Deus. Então a palavra do Senhor diz isso, irmãos. E aí eu pergunto, sinceramente, se Deus é o rei da sua vida, por que você vai querer passar a vida e criar seus filhos com alguém que não serve ao seu Deus, se Ele é o rei da sua vida? Esse homem não vai orar para que os seus filhos também conheçam a graça de Deus, sejam alcançados pela fé. Esse homem ou essa mulher não vão deixar um legado, uma herança de fé para os seus filhos. E talvez você diga, não pastor, mas eu vou fazer isso, porque eu sou do Senhor, então eu vou fazer isso, mas o teu testemunho já não está deixando isso, irmãos. O nosso testemunho, a nossa cultura tem que deixar claro, para que nós não percamos o caminho e o legado, mas para que as nossas vidas sejam transformadas, e o nosso legado seja um legado abençoado. Porque eles foram para lá, irmãos, e viveram daquela maneira. Os filhos casaram com mulheres moabitas. E por que seria diferente nas nossas vidas, irmãos? Porque eles deixaram Belém, eles partiram para não morrer. E o que aconteceu? Quando eles fizeram o que era certo aos seus próprios olhos, 3 deles realmente morreram. E é assim que esse filme feminino começa. Você agora tem 3 viúvas sem casa, sem dinheiro, sem esperança. E finalmente, Noemi, a mãe, decidiu voltar para Belém. E você pode ler isso no texto, irmãos. Ao longo do texto, elas vão caminhando e elas têm essa conversa, elas vão conversando e vão dialogando. E esse é um filme bem típico feminino. E de repente, Noemi diz às noras, voltem para casa, voltem para trás, deixa que eu vou sozinha, casem com alguém do seu próprio povo, tenham filhos. E Orfa fez isso, Orfa volta. Mas Ruth decide ficar com Noemi. E aqui, irmãos, ela fala pela primeira vez, essa passagem bíblica que é usada em quase todos os casamentos. E ela diz para Noemi, não me faça te deixar, aonde você for eu irei, aonde você pousar eu pousarei.
Mas essa passagem bíblica aqui, essa declaração de Noemi, não diz respeito apenas à fidelidade, à lealdade entre duas pessoas, mas também é uma declaração de fé, porque ela declara: o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. E quando ela faz essa declaração, isso salva a vida dela, irmãos, e isso é muito poderoso, é uma declaração de dependência de Deus, e ela diz isso: o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Eu não vou mais adorar esse Deus, Cós, esse ídolo, eu agora vou adorar ao Deus de Israel. E ela faz esta declaração, e isso salva a sua vida. Uma decisão. O que aconteceu aqui, irmãos, com Ruth e Noemi, é uma história de redenção. Essencialmente elas fizeram isso, elas deixaram Moabe e voltaram para Belém. E essa é a imagem que a Bíblia, no Novo Testamento, nos traz sobre arrependimento. Mais de 1.100 vezes, irmãos, a Bíblia fala sobre isso, sobre arrependimento, que também é semelhante na Bíblia à conversão. E o que é esse arrependimento, irmãos? O retrato, a imagem do arrependimento é isso: está em Moabe. Aí agora faz o movimento da conversão, e elas se tornam para Deus, elas voltam para Deus. O movimento é esse: para eu ir para o lugar certo, eu tenho que deixar para trás o lugar errado. Para eu ir para onde Deus quer que eu esteja, eu tenho que sair do lugar onde as coisas não são segundo a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso virar as costas, eu preciso sair de lá, eu preciso abandonar, eu preciso deixar. E a palavra do Senhor diz: aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É isso, irmãos, é voltar para Belém. E para voltar para Belém é preciso virar as costas para Moabe. Ir para onde Deus quer que você esteja, você tem que sair de onde você está. É isso que o Senhor espera que nós façamos, irmãos. Para chegar no lugar certo, você tem que sair do lugar errado. Para chegar aonde Deus quer que você esteja, você tem que se afastar do lugar em que não é a vontade de Deus. E eu poderia dizer dessa forma: se você está namorando com alguém, e às vezes está ajuntado, irmão, namorando com alguém, ajuntado, e essa pessoa não está honrando você, e não está honrando a Deus, para se casar com a pessoa certa, você tem que virar as costas para o que está errado. Para chegar ao lugar certo, você tem que virar as costas e deixar o que está errado. Você tem que virar as costas para Moabe e ir para Belém, para onde Deus está. Esta é a decisão. Um ato de arrependimento. E esse único ato de arrependimento, irmãos, mudou a vida, mudou a história dessa mulher, mudou o legado dela e até mudou o curso do mundo inteiro. Porque você já ouviu falar em Belém? A casa do pão. Você sabe quem nasceu em Belém? Jesus. E aí eu preciso dizer algo importante para vocês aqui. Jesus é descendente, segundo a natureza terrena, de uma mulher moabita, que se arrependeu, que saiu de Moabe, foi na direção da casa do pão, foi na direção de Deus e declarou: o teu Deus será o meu Deus. Jesus, o nosso Salvador, vem daí. Belém é a casa do pão, o nome Belém significa casa do pão, e Jesus é o pão da vida, aleluia. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é a água viva, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluia.
Esse é o nosso Jesus, irmãos. Através de uma decisão, Jesus nasce na minha e na sua vida. Através de um ato, de uma decisão, de nós nos voltarmos para Deus, de nós fazermos esse movimento, nasce em um momento de arrependimento e uma única decisão. Então eu quero perguntar nessa noite, o que isso significa para você? Eu vou perguntar hoje, nessa noite, e eu quero que você esteja muito aberto ao agir do Espírito Santo aqui neste lugar, e ao que o Espírito pode lhe mostrar aqui nesse lugar. Eu pergunto, irmãos, há na sua vida alguma coisa que ainda está em Moabe? Alguma parte da sua vida em Moabe? Alguma área da sua vida onde você está dizendo que, meu Deus é o rei da minha vida, mas você ainda está fazendo o que é certo aos seus próprios olhos? Alguma área que você está afirmando, sim, eu sou seguidor de Jesus, Ele é o meu Senhor, mas você ainda está seguindo a sua própria verdade e não a palavra dEle? Nós estamos aqui como igreja, irmãos, para ajudar você. E essa palavra é para isso, para que você tome uma decisão diante de Jesus. Talvez você ainda está seguindo a sua própria verdade, mas vamos pedir nessa noite, Senhor Jesus, nos guie no caminho da eternidade. Então a pergunta de aplicação, irmãos, para essa palavra, porque não adianta apenas nós sermos ouvintes, nós precisamos cumprir a palavra de Deus. E aí eu preciso perguntar para você nessa noite, para que você não saia aqui no vago, mais um domingo religioso na sua vida. Se você precisa de ajuda, irmãos, nós estamos aqui para ajudar. Talvez para alguns de vocês, esse arrependimento pode ser cortar o cartão de crédito, pegar o cartão de crédito e cortar, e isso pode mudar a sua vida. Outros de vocês talvez seja tomar o primeiro passo na decisão de pedir desculpa, sinto muito pela minha parte do que eu fiz errado. Alguns de vocês podem terminar o relacionamento e se mudarem. Não se contente com alguém que não serve o teu Deus, que não ama o Deus que você ama. Obviamente, se você não é casado, se você não tem uma aliança, porque se você tem uma aliança, irmão, a Bíblia diz que a aliança feita não pode ser quebrada, então você vai ter que perseverar e orar para essa pessoa seguir a Jesus e se converter ao Senhor. Mas se você não fez aliança, você pode se mudar, meu irmão, e obedecer a Deus. Talvez para alguns aqui, irmãos, seja a questão da fornicação, está morando junto, mas não fez aliança, está errado. Conserte isso. E a pessoa fica, lá para frente o que, meu irmão? Você precisa da bênção de Deus o quanto antes. Faça um concerto, para deixar tudo certo diante do Senhor o quanto antes. Não fique procrastinando. Aquilo que tem que ser feito, irmão, para agradar a Deus. Talvez para alguns aqui, irmãos, seja bloqueado o seu telefone, alguns grupos ou algumas pessoas, ou parar de seguir aquela pessoa que está te derrubando. Talvez para alguns aqui deixar Moabe é confessar o seu vício e pedir ajuda, talvez. Uma decisão, irmãos. O que você pode entregar nessa noite para Deus? Quem sabe o Senhor quer que você entregue algo para Deus. Quem sabe é uma pessoa que o Senhor quer que você realmente entregue para Deus. Deixe Moabe, venha para Belém. E quando você vem na presença de Deus, repreendendo o inimigo, e você retorna arrependido dos seus pecados, recebendo a Jesus,
você renasce em seu espírito e Deus começa a escrever na sua vida uma nova história, uma história fundamentada na palavra e na vontade dEle. Vamos nos pôr em pé, irmãos. O Senhor está nesse lugar. Deus quer manifestar a sua graça em nossas vidas. E o Senhor quer que nós venhamos tomar a decisão. Talvez para alguns irmãos aqui, é algo tão óbvio, que você já tinha que ter feito o ano passado, irmão. Talvez para outros, seja algo que precisa ser revelado. Senhor, meu Deus, me mostre, Pai, se existe alguma área da minha vida que ainda está em Moabe, alguma coisa que eu preciso deixar para trás, que eu preciso mudar para vir para o centro da Tua vontade, e experimentar qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque quando a gente faz esse movimento, irmãos, quando a gente se arrepende, se converte, e a gente sai da onde a gente está, sai daquele lugar que a gente sabe que não deveria estar lá, lugar de pecado, lugar de coisas que não agradam a Deus, e nós caminhamos na direção do Senhor. Nesse momento nós experimentamos a graça, a redenção e o favor de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de